Olá, bom dia, tudo bem com todos vocês? Tranquilinho aí com a família? Professor Vitorino agora com mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano. Estamos descansados, né? Final de semana, tudo de bom? Pois vamos lá! Hoje vamos trabalhar o texto publicitário. Falar um pouquinho, né? Conhecer um pouco mais, na verdade, reconhecer, porque nós já vimos o texto publicitário em diversos suportes, né? Televisão, rádio, na internet, nos outdoors, enfim, nas propagandas de um modo geral, nos espaços de veiculação de mídia. Mas vamos ver a habilidade? Ler e compreender resenhas, anúncios publicitários, reportagens e sinopses, considerando a situação comunicativa e o tema do texto, tá bom? Bom, esse é o nosso gênero textual, mas nós sabemos que iniciamos a aula da segunda-feira com a atividade de fluência. E a atividade de fluência, na verdade, é um conto, porque nós estudamos nas semanas anteriores esse gênero, tá bom? Lembrando que na fluência, qual é a orientação? Fazemos aquela leitura silenciosa, depois uma leitura em voz alta para nos ouvirmos, percebermos, nos escutarmos, sabermos o que estamos lendo. Depois você grava o áudio e encaminha para o seu professor, tá bom? Mas principalmente que haja uma autopercepção da leitura. Ver se está realmente lendo com a menor quantidade de erros possível, ritmo, velocidade, se está realmente lendo, entendendo o que está lendo, construindo sentido através daquela leitura, construindo imagens, tanto para você, leitor, como para quem está escutando a sua leitura. Bom, o texto de hoje é A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos. Havia 2 homens, um rico e outro pobre, que gostavam de pregar peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que ele tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para casa dizer à mulher e foram ambos ver o terreno. Chegando lá nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro e, como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa e foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos. Meteu-a na mochila e tomou o caminho do mocambo do pobre. E logo que o avistou, foi gritando: "Ó, compadre, fecha as portas e deixa somente uma banda da janela aberta." O compadre assim fez. E o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo e gritou: "Fecha a janela, compadre." Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro, e o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. O ricaço gritava então: "Ó, compadre, abre a porta!" A que o outro respondia: "Deixe-me, que os marimbondos estão me matando." E assim ficou o pobre rico e o rico ridículo. Então nós temos aqui um conto. Ele tem até um caráter meio popular, né? Essas histórias meio fantásticas, né? De marimbondo que vira ouro, enfim. Temos essa historinha para que vocês treinem. Vocês perceberam que eu cometi um errinho aqui, outro? Pois é, isso acontece. Não tem problema. Nós precisamos treinar essa habilidade para que esses erros, a cada vez que fiquem mais reduzidos, tá bom? Tudo bom? Podemos passar para a nossa habilidade de hoje? Então, com o caderno, lápis e borracha aí, hein? Juntinhos, de vocês, coladinhos, para anotar as dúvidas e levar ao professor de vocês. Correto? Então, vamos lá. Texto publicitário. O que é isso? Publicitário. Essa palavra publicitário tem a ver com público, né? Tem a ver com o público. Então é um texto que, claro que todo texto tem foco no leitor. Se eu escrevo, é porque eu quero dizer alguma coisa ao leitor, eu quero me comunicar com o leitor, os possíveis leitores daquele texto. Mas como eu falo texto publicitário, eu falo de um público, muitas vezes, que é o público em geral, muitas vezes você vai
divulgar uma ideia, uma marca, um produto, né? Esse público nesse sentido, assim, quase como cliente. Então vamos lá, texto publicitário. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação torne-se pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos e ou prestação de serviços. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como os midiáticos, televisão, internet e rádio, e jornalísticos, jornais, revistas, e espalhados pelas vias urbanas, outdoors, ponto de ônibus, postos de iluminação pública, etc. Então é público que está veiculado de uma forma de larga, né, circulação, aos olhos de todo mundo, por isso nesse sentido que chama público. Todo mundo tem acesso, quem queira pelo menos, né, vai estar ali, tá bom? Então, anunciar alguma coisa, então é importante destacar essa palavra, anunciar alguma coisa. Eu estou anunciando, pode ser uma ideia, pode ser uma marca ou pode ser um produto, mas eu estou anunciando alguma coisa. Bacana? Muito bem, pode ser prestação de serviços também. Principais características. Tem como finalidade promover uma ideia, um produto ou uma marca, ou até um serviço. Às vezes é uma, sei lá, uma divulgação de um serviço. Vacinação, por exemplo, é um serviço, é uma ideia, mas é um serviço que está sendo prestado à comunidade. Tá? Anúncio, por exemplo, de uma oficina mecânica, é um serviço que está sendo divulgado ali. Tá bom? Bom, continuando. Linguagem atrativa, criativa, persuasiva e adequada ao público que se quer atingir. Olha, atrativa e criativa, porque se eu quero que as pessoas embarquem naquela minha ideia, consumam aquele produto, conheçam aquela marca, então eu preciso pensar uma estratégia que esse anúncio fique atrativo, que chame, salte aos olhos de quem vê, né? Para que a pessoa possa realmente se interessar por aquilo que eu estou divulgando. Persuasiva nesse sentido de convencer, tá? Persuadir é convencer alguém a fazer alguma coisa, a comprar um produto, a consumir um serviço, enfim. Tudo bom? Textos verbais, ou seja, aqueles em que eu utilizo a palavra, e não verbais, eu utilizo imagens. Uso de verbos no modo imperativo, por exemplo, confira, use, doe, agende. Agora, por exemplo, nós estamos sempre acompanhando através de grupos do WhatsApp os agendamentos para a vacinação contra a Covid, né? Então, agende, fique de olho, fique atento. Então, essas expressões, nós chamamos, esses verbos estão no modo imperativo, porque eles têm como foco uma ação do interlocutor, tá? Que é o seu interlocutor pratique uma determinada ação. Então, pode ser, por exemplo, as ordens, os conselhos, tudo isso são verbos imperativos, exatamente por conta disso. Suportes de veiculação, jornais, revistas, outdoors, sites, blogs, etc. Então, as várias mídias possíveis, os vários espaços midiáticos possíveis, tá? Nós vemos sempre esses anúncios. Uso de figuras e vícios de linguagem, metáforas, metonímias, comparação, eufemismo, são figuras de linguagem que nós estudamos, que também são utilizados como recurso expressivo para também fazer associação de ideias e também assim ficar atrativo ao público ao qual se destina aquele anúncio. Bom, como todo texto, ele também tem uma estrutura, né? Ele tem uma estrutura, tem uma forma ali de ser pensado, de ser colocado no papel, né? Primeiro, o título, ele se compõe de pequenas frases, geralmente bastante atrativas, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Quer dizer, é uma frase que vai direto ao ponto, rápida, para que comunique de forma imediata e o leitor já saiba de cara
do que se trata aquele anúncio. Imagem, esta parte é de fundamental importância, pois muitas vezes nos sentimos atraídos por ela. Quer dizer, a imagem, dizem, vale mais do que 1000 palavras, não é assim que se fala? Então a imagem também é um recurso que nos permite conquistar, atrair o público para aquela minha ideia, para aquele produto, para aquela marca que eu estou anunciando, né? Muitas vezes nos sentimos atraídos por ela e com isso procuramos conhecer melhor o objeto que está sendo anunciado. Muito bem. Aliás, às vezes a imagem, o formato da embalagem, tudo isso faz com que nós compremos mais por isso do que realmente pelo produto em si que você está adquirindo. Corpo do texto, aqui o anunciante desenvolve melhor sua ideia, demonstrando um pouco mais sobre as qualidades e vantagens do produto. Normalmente, o vocabulário é adequado ao público para o qual é destinado, contendo frases também atraentes. Então, o corpo do texto ele é mais específico, porque ele vai falar coisas mais direcionadas, às vezes, para o produto, para as qualidades e vantagens de você adquirir aquele produto, ou de você promover aquela ideia, de que você comungue com aquela ideia, tá? Então, tudo é muito atraente em um anúncio publicitário. Identificação do produto ou marca. Muitas vezes alguns anunciantes já apresentam um slogan, ou seja, marcas como Coca-Cola, sei lá, marca como o leite né? Paracanjuba, como é o nome do leite? Agora esqueci o nome do leite. Enfim, Paracanjuba, né? Enfim, vários tipos de alimentos. Tem um nome, o nome vem bem forte ali. Tem um slogan, na verdade, que é uma marca, uma imagem que representa aquela empresa, e aquela empresa como sendo um sinônimo de qualidade. Você vê marca Quinó, por exemplo, né? Você vai vendo aqueles produtos, aquela marca que você já identifica, isso aqui eu quero. Aliás, muitas vezes a gente compra a marca mesmo do que propriamente o produto, né? Nós sabemos disso, que muitas vezes a etiqueta, a marca daquele produto é mais importante para o consumidor do que propriamente o produto. Bom, nós temos agora aí um anúncio, colheita do dia todos os dias é sopa. E aí nós temos a imagem desse produto, né? Novas sopas frescas Quinó. Procure-as no corredor do frio, né? Então são sopas frescas no corredor do frio. Ou seja, na área dos frios do supermercado, vai estar lá, com queijo, com a manteiga, enfim, presunto, enfim, na área onde se colocam os produtos frios no supermercado. Então vamos entender um pouquinho a estrutura desse anúncio. Nós temos aí o título, colheita do dia, todos os dias, é sopa. Então isso aí, nós temos o título, é uma sopa. E aí está dando a ideia de que é fresco, né? Colheita do dia, todos os dias é sopa, que é a sopa Quinó, né? Então nós temos aí um título que é atrativo, está dizendo que ele é fresquinho, que é um produto bom por conta disso. Nós temos a imagem, que é a embalagem, né? Onde está esse material, essa sopa, né? Olha como ele é bem colorido, sopa de grão com espinafres, né? Sopa de grão com espinafres. O logotipo, que é da Quinó. Nós temos agora o texto da argumentação, o corpo do texto, que vai falar um pouquinho. Percorremos o país à procura dos legumes mais frescos, naturais e saborosos. Não foi fácil, mas encontramos. Depois, juntamos-los em 4 deliciosas receitas, daquelas que não se contam a ninguém. O resultado deste cozinhado são as novas e deliciosas sopas frescas Quinó. Mas tão frescas que só as encontra no corredor do frio. Prove, é sopa. Então observe que aqui vai ter o que a gente falou, as qualidades, por que você deve consumir esse produto, né? Aí está falando desse empenho, dele pensar no consumidor, de levar um produto de qualidade, um material que é fresquinho. Então, tem os argumentos, por isso que eu digo o trecho de argumentação. Tem os argumentos que justificam ali por que você deve consumir esse produto, tá bom? Então, nós temos a estrutura que nós havíamos lido anteriormente, nós temos aqui, olhando essa imagem, tá? Tudo bom?
Então, ainda temos aqui, eu coloquei o logotipo, mas não é logotipo não, é o slogan. Novas sopas frescas Quinó, procure-as no Corredor do Frio. Novas sopas frescas Quinó é o slogan, tá? Que é aquela frase de efeito que representa aquele produto, tá certo? Bom, nós vimos um pouquinho, falamos do anúncio publicitário, que ele tem uma estrutura, título, imagem, o corpo do texto, o slogan, que é uma frase de efeito, nós temos o logotipo, que é a imagem da empresa, nós vimos tudo isso nessa imagem anterior. Bacana? Vimos que ele é um texto persuasivo, ou seja, ele objetiva convencer, né, o público, ele deve ser atrativo, o título normalmente são frases curtas, para que possa realmente atrair, para que comunique direto o público, o texto de argumentação, onde se apresenta qualidades, as vantagens de se consumir aquele produto, enfim, né? São todas as questões que fazem, estratégias que buscam o aceite do consumidor, do público daquele produto, né? daquela campanha publicitária. Vamos agora analisar algumas questões para confirmarmos isso na prática, não é verdade? Então vamos lá. Leia o texto ao lado para responder as questões 1 e 2. Aí nós temos essa imagem, uso obrigatório de máscara. A não utilização da máscara de proteção acarretará em multa, conforme determinação da Lei número 17.234, de 10 de julho de 2020. Vocês conseguem ler? Estou lendo aqui. A não utilização da máscara de proteção acarretará em multa, conforme determinação da Lei número 17.234, de 10 de julho de 2020. Nós sabemos, por conta dessa pandemia, nós temos que utilizar e vamos com certeza continuar utilizando por muito tempo, por proteção nossa e dos das pessoas que estão à nossa volta, na verdade, nossa família, mas também os desconhecidos, ou seja, uma responsabilidade social também, além da proteção individual. Muito bom. Aí, quem é que assina? O governo do estado do Ceará é quem promoveu essa campanha. Vamos ver as questões, tá? A primeira questão diz assim: o anúncio ao laudo tem a finalidade de, letra A, opinar sobre o uso de máscaras. Ele está dando uma opinião. É algo subjetivo, tipo, eu acho que deve usar. Aí já não, eu acho que não é necessário você usar máscara, não. Já está tudo tão poluído, um risco a mais, um risco a menos, tanto faz. Né? Então, é uma opinião ou é uma realidade? É um fato? Letra B, ensinar como fixar a máscara no rosto. Ele está dando um tutorial, explicar, olha, você coloca a máscara assim, assim e tal, coloca acima do nariz, abaixo aqui da boca, para poder proteger. É isso, ele está ensinando. Letra C, vender máscaras coloridas para crianças. Olha, essas máscaras são atraentes para o seu filho que não gosta de usar máscara, que acha meio chato. Use essas máscaras coloridas, porque elas são mais atraentes, são mais bonitas e seu filho vai gostar de usar. É isso? Ou a letra D, promover a ideia da obrigatoriedade do uso de máscaras. Qual desses itens me parece que está bem fácil? Creio eu que vocês não terão dificuldade de identificar aí a resposta correta como sendo a letra D. Isso está bem claro no título do texto, quando ele diz uso obrigatório de máscara. Isso já evidencia a finalidade desse anúncio, que é promover a ideia da obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso está claro? Eu consigo ver diretamente. Como ilustração, nós temos aqui duas crianças usando máscara, tá? Como ilustração dessa ideia que nós estamos, né? Dessa obrigatoriedade. Tudo bom? Vou para a segunda questão. Que tipo de linguagem predomina no texto? Olha, nós vimos que o anúncio publicitário, ele se utiliza da imagem, ou seja, do texto não verbal, e do texto verbal, da palavra. Pode ter um anúncio apenas com palavras? Pode.
pode ter um anúncio apenas com imagens, pode. Então nós vamos identificar, e nesse anúncio, qual é a linguagem que predomina aí. É apenas a verbal? Somente a linguagem verbal? Só isso é relevante nesse anúncio? Apenas não verbal, ou seja, apenas a imagem? Verbal e não verbal, quer dizer, as duas linguagens, elas se complementam aí? Ou, por fim, a linguagem regional? Eu vou dar aqui 10 segundinhos para vocês pensarem essa resposta. Tá bem fácil também, não é difícil, tá bom? Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Ora, embora nós estejamos vendo o uso obrigatório de máscara de uma forma bem grande, né? Tá bem em destaque, então há uma relevância, mas observe que existe todo um projeto visual para esse anúncio, né? Existe aqui duas crianças que estão usando máscara, toda arrumadinha, bonitinha. A impressão que dá é como se elas estivessem quase como no pensamento das pessoas. Elas estão dentro de um espaço que lembra, associa talvez a um balão, a um pensamento, alguma coisa a exemplo, por exemplo, das tirinhas ou dos HQs, né? O espaço onde elas estão é como se fosse uma espécie de um balão, assim, alguma coisa como pensamento. Nós temos aí todo colorido, há um design, um projetinho gráfico para ela, né? Então existe todo um pensamento, cores, combinação de cores, tudo isso, gente, são estratégias. Tudo isso, cor, formato, como aparece essa imagem, quem são essas crianças, esses personagens que aparecem nesse anúncio, tudo isso que não é palavra, é linguagem não verbal, e elas colaboram, elas complementam o que está escrito, ou seja, a palavra, que é o uso obrigatório de máscara. Dessa maneira, eu não posso dizer que é apenas a palavra que comunica, somente a palavra. Porque, entendeu? Se fosse só a palavra, eu só pegava um cartaz e colocava. Não. Apenas a não verbal, ou seja, apenas a imagem, também não, porque às vezes a pessoa olha e não consegue perceber. Então é a conjunção das duas linguagens, a combinação dessas duas linguagens aí é que favorecem para que a ideia seja transmitida com eficiência. Por isso que a resposta correta é a letra C, linguagem verbal e não verbal. Tudo bom? Bom, nós vamos agora olhar essa imagem. Prefeitura de Riacho da Cruz informa: lixo tem lugar certo. Não jogue lixo nas ruas, por uma cidade cada vez mais limpa. E observe que nós temos uma imagem ali da diagramação desse anúncio, o formato da letra, o tamanho, a cor. Nós temos também a imagem de um braço, uma mão, que está aí segurando um saco de lixo, para despejá-lo no lugar certo aí, que é o coletor de lixo. Então nós temos uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal que se complementam para essa ideia, que é de colocar o lixo no lugar certo e não sair amontoando as ruas de lixo, não é verdade? Bom, vamos responder a terceira questão. Analisando a estrutura do anúncio ao lado, percebemos que o seu título é Por uma cidade cada vez mais limpa. Esse é o título. Prefeitura de Riacho da Cruz. Não jogue lixo nas ruas ou lixo tem lugar certo. Gente, o título de um texto traz a informação central daquele texto. Aquilo que eu quero defender com maior veemência, com maior força. Então, observe que no anúncio publicitário, que tem uma imagem, tem uma linguagem visual forte, uma linguagem não verbal forte, o que chama a atenção aí? De cara, lixo tem lugar certo. Observe que ele está grande, letras garrafais, como se diz nos jornais impressos, uma letra bem grande. O nome lixo está bem destacado também, para que a gente saiba que está falando sobre o lixo. Então, a resposta correta é o quê? É a letra D, né? Por uma cidade cada vez mais limpa, isso aí é o slogan da prefeitura, é a frase de efeito da gestão
dessa prefeitura. A Prefeitura de Riacho da Cruz é o assinante, é quem está promovendo essa ideia, esse anúncio, tá? Tá bom? E não jogue lixo nas ruas é uma frase de apoio aí, tá? Tudo bom? Então vamos nós. Vamos agora para a quarta e última questão. É característico do anúncio publicitário o uso de verbos no imperativo, como se pode notar no anúncio ao lado através da palavra lixo. Gente, lixo é verbo. Não é, lixo é substantivo, é o nome daquele resíduo, daquele resto que sobra da sua alimentação, enfim, de outras coisas que vão ficando por ali na sua labuta diária, que você vai jogar fora. Então, lixo não é verbo, eu não conjugo, é um substantivo, é o nome de alguma coisa. Lugar, tem lugar certo, lugar também não é verbo, lugar é substantivo, é o nome que se dá a um espaço qualquer, a um espaço definido, é um lugar. Eu vou para qual lugar, né? Limpa, para uma cidade cada vez mais limpa. Gente, limpa poderia até ser um verbo, poderia sim, mas acontece que nesse caso, uma cidade cada vez mais limpa. Limpa é uma qualidade dessa cidade. Se é uma qualidade, limpa é um adjetivo. Por fim, a letra D. Jogue, faça, escreva, anote. Opa! São verbos que dão ideia de comando, que pressupõem que quer uma ação do interlocutor, que a pessoa pratique essa ação de jogar. Eu estou transferindo essa ação para alguém. Jogue, faça, escreva. Então, realmente a correta é a letra D. É a única palavra que é verbo e que está sim no modo imperativo, que é o modo dos comandos, das ordens, dos conselhos, enfim. Tá bom? Então é isso, nossa aula vai encerrar por aqui. Muito obrigado por estar conosco. Amanhã teremos mais aula de língua portuguesa com o professor Vitorino Rodrigues. Agora fiquem bem, fiquem com Deus aí com as próximas aulas, com as atividades da sua escola, do seu professor. Tá bom? Tchau, tchau, obrigado e até a nossa próxima aula.